com mais um Pergunta pro Gordo. Sim, galera, voltamos com mais um Pergunta pro Gordo. E hoje eu estou de Toquinha porque perguntaram cadê a Toquinha do Pikachu. Ela tá aqui, ó. Deixa eu ajeitar ela pra vocês verem o rostinho do Pikachu. Aí, ó, pronto. Agora vocês estão vendo o rostinho do Pikachu. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo, e este é meu canal. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve, cara, porque eu garanto, você não vai perder nada. Na verdade, eu garanto, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. E aproveita, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E gordinho que é da família, que já deixou aquele like, muito obrigado, porque tem gordinho que deixa like antes de assistir o vídeo. Então, você é foda. Agora, bora para o vídeo. Canal do Gordo. Na verdade, é uma afirmação, mas a Sula Merez deixou como uma pergunta. Então, vamos lá. Não faz sentido o Damien Darhk morrer e a Laurel deixar de existir, já que esse Damien é uma versão antes dele matar a Laurel. Ou acho que vai ficar meio confuso. A Sula Merez está falando em relação à questão do Damien Darhk ter desaparecido lá em Legends of Tomorrow no último episódio e tudo mais, porque ele acabou se tornando o Malus, e ela falou que era uma versão do Damien Darhk antes da Laurel morrer. Porém, não. Na verdade, aquela versão do Damien Darhk que apareceu em Legends of Tomorrow era uma versão após o Damien Darhk morrer em Arrow, porque a filha dele trouxe ele do túmulo, né, levou ele para o passado para poder ressuscitá-lo através lá das magias negras, podemos dizer assim. Então acabou que naquele episódio que ele foi ressuscitado, eles já tinham deixado claro que ele tinha falecido lá em Arrow, que ele tinha sido morto e tudo mais. Então a versão do Damien Darhk que está lá em Legends of Tomorrow, que desapareceu com a questão do Malus, não é a versão antes da Laurel morrer. A versão que era antes da Laurel morrer era a versão que apareceu na Legião do Mal na temporada passada de Legends of Tomorrow, na segunda temporada. Então assim, também eu achei meio confuso na hora que eles explicaram e tudo mais, mas tem um episódio que mostra nitidamente isso, eles ressuscitando o Damien Darhk que tinha morrido. Então assim, por isso que a gente tem acaba tendo essa confusão. Espero ter respondido a sua dúvida, Sula. Então, muito obrigado por sempre estar comentando aí nos vídeos, e bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Rubens Poidoro. Será que teremos outros heróis nessa série Krypto? Será que veremos o próprio Superman? Respondendo a sua pergunta, Rubens, possivelmente teremos outros heróis. Eu já fiz um vídeo aqui onde que eu falei que talvez a gente teria os Lanterna Verde aparecendo em algum momento das próximas temporadas, mas não foi confirmado, porque é apenas um rumor. Então aquele negócio, rumores existem, mas eu não acredito que a gente vá ver o Superman, porque a série fala ali 200 anos antes da existência do Superman. Então é bem possível que eles façam menções ao herói, ou também até tragam aquela ideia de que ele vai existir no futuro. Talvez mostre ali uma versão dele criança, bem parecido com o que aconteceu com o Seg e a Nyssa Vex, onde que eles foram lá dentro de uma sala e mostrou como que seria o futuro filho deles, se eles tivessem um filho. Então é capaz a gente ver o pai do Superman, né, aparecendo, e depois a gente vê alguma coisa do próprio Superman, mas sendo só mencionado. Eu não acho que ele vá aparecer. Agora, em relação a outros heróis que devem aparecer, eu acho que talvez apareçam entidades cósmicas como os próprios Lanterna Verde. Talvez não apareça o Hal Jordan ou o John Stewart, mas deve aparecer algum outro Lanterna Verde que foi antes desses personagens, porque eu acho que faz mais jus, entendeu? Aparecer algumas entidades ali bem antes, porque os Lanterna Verdes já existem há muito tempo, então nada mais justo de que mostrar outros lanternas sem ser os da Terra, porque a gente lembra aí, quem acompanhou os quadrinhos, o Hal Jordan, quando ele foi escolhido, antes, o antecessor dele era um alienígena, então é bem possível que talvez a gente veja até esse alienígena. Outras pessoas estão colocando algumas teorias aí, que talvez a gente poderia ver outras entidades malignas e tudo mais aparecendo, e é capaz até da gente ver ali alguns outros Daxamites. Sim, eu não sei se eles vão introduzir os Daxamites nesse momento,
momento, mas seria interessante a gente ver outros personagens ali, talvez antes do Monel também. Então é bem possível que a gente veja, sim, outros heróis. Eu vou fazer um vídeo depois quais os heróis que poderiam aparecer nas próximas temporadas de Crypto, porque eu acho que seria interessante. Então, se vocês quiserem, deixa aí no comentário e, claro, se você ainda não fez sua pergunta, hashtag pergunta pro gordo. Bora para a próxima pergunta. A pergunta do Sun is Here. Já assistiu o Boku no Hero Academic? Respondendo a sua pergunta, ainda não assisti. Tem algum tempo que eu não assisto tantos animes. Eu acho que o último anime que eu assisti, até comentei aqui, foi Death Note, Naruto, né? Normalmente eu assisto, só que na verdade eu assisti Boruto e Dragon Ball. Tem alguns sites que eu assistia alguns animes e acaba que eu não estou achando um site bom pra assistir anime. Se você tiver algum site bom, deixa aqui nos comentários, porque vai facilitar a vida. E outros animes que eu gosto, assim, eu gosto mais ou menos estilo Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, que são animes antigos que eu já assisti, mas eu curto mais nessas pegadas assim. Eu não assisti Boku no Hero, mas muita gente fala que é um dos animes aí da atualidade, um dos melhores animes da atualidade. Eu não sei, é o que a galera fala. Então, se você acha que deixa aqui embaixo nos comentários, porque facilita a vida, quem sabe eu começo a assistir. Então, é nóis, vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Joey Aragão. Gordo, quando vai sair episódio de Crypto dublado e a terceira temporada de iZombie dublado? Respondendo a sua pergunta, em questão de Crypto, eu ainda não sei quando que vai sair Crypto dublado, porque até então o Sci-Fi fez os episódios e é bem possível que o próprio Sci-Fi passe no canal deles dublado, ou a Sony também passe os episódios dublados. Mas é aquele negócio, ainda não tem uma emissora que vá passar os episódios dublados. Então é bem possível que talvez mais pro final do ano, talvez eles tragam o dublado mais próximo da segunda temporada estrear. Pelo menos é o meu ponto de vista. Sobre iZombie, provavelmente outubro ou ali mais ou menos setembro deve introduzir lá na Netflix, porque as séries da CW têm um acordo, então normalmente outubro as temporadas são introduzidas lá dentro da Netflix já dubladas. Então é bem possível que passe. Mas colocando em um ponto de vista assim, se eu não me engano já deve ter alguns episódios dublados, mas isso talvez na Warner Bros. Então eu não tenho certeza, porque eu não sei se a iZombie passa na Warner. Eu sei que as séries The Flash, Arrow, Supergirl já tem episódios dublados que passaram na própria Warner Bros. No canal pago. Então é bem possível que a iZombie também já tenha passado. Se não passou, provavelmente em outubro. Espero ter respondido a sua pergunta e bora para a próxima pergunta. A pergunta do Ryan Oliveira. Arrow poderia virar uma série igual Supernatural? Nunca vai acabar. E acontece igual disseram que ia acabar na sexta ou na sétima, se não me lembro, e não acabou. O Oliver é igual ao Batman. Em todo caso, aconteça uma briga entre eles, quem ganharia? Pois eles são muito iguais e, claro, os dois treinaram com raça algum. No caso, primeiro respondendo a sua pergunta em relação a ser igual Supernatural. Pra quem não sabe, Supernatural teve uma notícia que eu até coloquei aqui no canal, aonde os produtores da série deixou claro o seguinte: a série não vai acabar enquanto os atores que fazem o Dean e o Sam quiserem continuar fazendo os papéis. Então a série pode ser, entre aspas, eterna. Já em relação a Arrow, eu acredito que sim, que poderia ter essa temática, eles continuarem fazendo episódios enquanto o Steve Amell quiser ser o Arqueiro Verde. Porém, existe uma questão. Por mais que as séries sejam boas e tudo mais, acaba ficando cansativo se eles não têm opções de renovação da série. Então acaba que eles poderiam acabar ficando na mesma e não tendo mais criatividade para colocar. Eu sei que Arqueiro Verde existem N opções, sem falar que a gente tem um multiverso que poderia fazer com que as histórias mudassem completamente de tudo que a gente já viu. Tem a possibilidade de resetar todo o universo com outro Flashpoint, alguma coisa assim, e as coisas
mudarem completamente. Então assim, a possibilidade da série continuar por mais tempo é gigantesca. Eu gostaria que isso acontecesse. Não sei se muita gente gostaria que acontecesse isso, mas seria bem interessante se a gente tivesse aí a 12ª, 13ª, 14ª, ultrapassasse pelo menos Smallville. Sobre a questão do Batman lutando contra o Arqueiro Verde, fiz um versus sobre os dois personagens, onde que eu coloquei aí alguns pontos que poderiam fazer um ganhar do outro. Mas, colocando nesse ponto, se a gente fosse olhar em relação ao que foi apresentado na série e o que foi apresentado no Dark Knight, eu considero que talvez ali daria um certo empate em determinado ponto, se fosse considerar luta e tudo mais. Porém, o Bruce Wayne, apesar de não ter um superpoder, ele é extremamente inteligente e estrategista. E uma das coisas que já ficou claro para todo mundo é: ele consegue derrotar toda a Liga da Justiça. Então ele sabe o ponto fraco de todo mundo e sabe como derrotar todo mundo. No entanto, ele é o cara que, se caso a Liga da Justiça ficar do mal, qualquer coisa do tipo, ele é o cara que derrotaria todo mundo. Então eu acredito que ele teria uma vantagem sobre o Arqueiro Verde. Isso assim, se a gente fosse considerar todo o universo, quadrinhos, séries, filmes e tudo mais. Então eu considero que o Batman é melhor do que o Arqueiro Verde. Concorda comigo? Deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda ou se você não concorda e coloque a sua justificativa, o porquê você acha que um é melhor do que o outro, porque assim fica mais fácil. Então, chegamos ao fim de mais um Pergunta pro Gordo. Se você gostou, deixou aquele like, que é gordinho da família, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com alguém aí que também tem algumas dúvidas sobre este universo. E claro, se ainda não for inscrito no canal, cara, se inscreve e não perca mais nenhum vídeo ativando o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!